Olá, sou o professor Geraldo Ribeiro. Vamos iniciar nossas atividades. Aula 24. Perspectiva cavaleira. Desenhando peças no plano. Exemplo 2. Para facilitar nossos entendimentos, para as próximas aulas, seria bom recordar alguns assuntos já vistos aqui em nosso canal, através de aulas que sinalizarei no decorrer do percurso, ok? Perspectiva cavaleira. Definição. NBR 10582. A origem do nome cavaleira é duvidosa, afirmando uns que provém do nome dado a um tipo de construção alta, o cavalier, que existia em certas fortificações militares no século XVI, e de onde se tinha sobre a própria fortificação uma visão do alto, que seria semelhante à dada pela perspectiva cavaleira. Outros dizem que o nome está relacionado com o ponto de vista do alto de um cavaleiro, e ainda outros que deriva dos trabalhos do matemático italiano Cavalieri. A perspectiva cavaleira é uma projeção cilíndrica oblíqua sobre um plano paralelo a uma das faces principais do objeto. A figura obtida por esta projeção não está conforme à visão, mas a inteligência que temos dos objetos representados, daí a aceitação natural. Bom, vamos dar uma revisada em algumas aulas já vistas nesse canal para entender melhor este assunto a seguir. Vejamos: retas perpendiculares, aula 2, divisão de segmento, aula 3, ângulos traçados, aula 4, e polígono também traçados, aula 7. Daí facilitará mais o entendimento a seguir, ok? Vamos lá. Perspectiva cavaleira. Definição NBR 10582. Bom, em nosso entendimento, a perspectiva cavaleira é a perspectiva que retrata uma peça com suas medidas sofrendo modificações proporcionais em sua profundidade, conforme extensão do segmento e estudos conforme tabela abaixo. Observe, para você entender como desenvolver uma peça em perspectiva cavaleira, é necessário também entender essa tabela de aplicação. Ou seja, os projetos serão desenvolvidos sob ângulo de 30, 45 e 60 graus. Haverá uma redução de 1/3, 1/2 e 2/3, e uma conservação de 2/3, 1/2 e 1/3, de acordo com o grau de aplicação em cada questão. Ok? Vamos lá, essa tabela vai estar sempre em todas as questões a ser estudadas daqui para frente, ok? Vamos lá. Perspectiva cavaleira. Projeções. Perspectiva cavaleira é aquela onde se representa ou se projeta uma peça no PPO, plano de projeção ortogonal. Ela vai ficar literalmente de frente para você, sob ângulos determinados conforme tabela de aplicação, em harmonia com suas arestas paralelas entre si. Bom, essa tabela vai nos acompanhar em todas as questões sobre perspectiva cavaleira, ok? Vamos projetar um cubo em 30 graus, 45 graus e 60 graus. Haverá reduções e conservações. Aos poucos você vai entender claramente. Vejamos o primeiro exemplo. Observe aí, o cubo projetado sob ângulo de 30 graus. Bom, ele tem um valor da profundidade igual a 7,2 centímetros. Para você aplicar essa tabela sob ângulo de 30 graus, ele dividiu o valor da profundidade 7,2 centímetros em 3 unidades. Ele conservou 2/3 e reduziu 1/3. Ok? Bom, sobre 45 graus, vamos ver a seguir. Ele pegou esse mesmo cubo, pegou o valor da profundidade P igual a 7,2 centímetros, dividiu em 2 unidades. Houve a conservação de 1/2 e uma redução de 1/2. Ok?
Vejamos agora sobre 60 graus. Observe, pegou esse mesmo cubo, dividiu o valor P igual a 7,2 centímetros, dividiu em 3 unidades, ele conservou 1/3 e houve uma redução de 2/3. Bom, a seguir nós vamos ver esses 3 exemplos, individualmente cada um, para entender melhor essa explicação. Ok? Vamos lá. Dê uma olhadinha no assunto divisão de segmento, para relembrar como divide um segmento em 3 unidades, 2 unidades e etc. Ok? Vamos lá. Perspectiva cavaleira, projeções. Observação. B é o valor da altura do cubo em estudo e o valor da profundidade será dado na questão apresentada, gerando a profundidade, entre aspas, do cubo, finalizando conforme tabela. Bom, observe no exemplo anterior, nós observamos o cubo projetado sobre 30, 45, 60 graus rapidamente. Agora você vê detalhadamente, individualmente, cada um. Veja que no cubo, sob a projeção de 30 graus, há uma redução de 1/3 e uma conservação de 2/3. O que é que ele quer dizer com isso? Ele dividiu o valor da profundidade P igual a 7,2 centímetros em 3 unidades, certo? Reduziu 1/3 e conservou 2/3. Ou seja, a profundidade do cubo passou a ser projetado sobre o ponto 2'. Então, sobre o eixo fugitivo, você vê que a profundidade ficou um pouco maior. Sobre 45 graus, foi o que ele fez? Ele dividiu o valor da profundidade P igual a 7,2 centímetros em 2 unidades. Houve uma redução de 1/2 e uma conservação de 1/2. Foi o que ele fez? Ele dividiu o valor da profundidade em 2 unidades, conservou uma e reduziu uma, certo? E sobre 60 graus, foi o que ele fez? Ele pegou o valor da profundidade P igual a 7,2 centímetros, dividiu em 3 unidades, certo? Houve uma redução de 2/3 e uma conservação de 1/3, certo? Observe bem os valores e a profundidade do cubo sobre o eixo fugitivo, com 30 graus, um pouco maior, 45 graus, um pouco menor, e 60 graus, menor ainda, porém com maiores inclinações, ok? Aos poucos nós vamos entender esse assunto. A seguir, vejamos exemplo passo a passo. Perspectiva cavaleira. Atividades. Desenhar um prisma de base quadrangular sobre um plano horizontal em perspectiva cavaleira, dados suas medidas, largura L igual a 3,5 centímetros, altura A igual a 7,5 centímetros e a profundidade P em questão igual a 6,07 centímetros. Utilizar tabela de aplicação sobre os ângulos 30, 45 e 60 graus. Passo a passo. Exemplo 2. Bom, primeira coisa é você relembrar a nossa tabela, ok? Está aí bem embaixo, lado direito. Segundo passo, traçar o plano horizontal, certo? Que é essa linha PH. Marquei o ponto A e defini aí a largura e a altura do nosso prisma, certo? O prisma é gerado de um quadrilátero retângulo, ok? Então observe aí, a largura 3,5 centímetros e a altura 7,5 centímetros, ok? Vou traçar o meu retângulo perfeito, certo? Perpendicular ao plano horizontal, definir as letras A, B, C, D, certo? Vou traçar um ângulo a partir da letra A de 30 graus, vejamos. Tracei aí uma semi-reta, chamada de eixo fugitivo. Sobre essa semi-reta, marquei o ponto P, igual a 6,07 centímetros, ok? Então, a partir do ponto A até o ponto P, sobre o eixo fugitivo, tem exatamente 6,07 centímetros, que é a profundidade da questão. Bom, agora eu vou aplicar a tabela de aplicação para 30 graus. Como fazer? Vou dividir AP em 3 unidades. Como dividir? Aproveito o plano horizontal e divido e utilizo como reta auxiliar para dividir esse AP em 3 unidades. Ok? Vejamos, a partir do ponto A eu marco 3 unidades. Observe, estou utilizando o PH como reta auxiliar. Observe, a partir do ponto A, 0, 1, 2 e 3, certo? Ligo o ponto 3 ao ponto P, ok? Achei 3 linhas.
E agora eu vou traçar paralelas. Passando pelo ponto 2, encontrei 2 linhas, e a partir do ponto 1 encontrei 1 linha. Então já apliquei aí a parte de divisão conforme tabela de aplicação, certo? Bom, já vou começar a traçar a parte lateral do meu prisma. Observe, um lado do nosso prisma em profundidade, em perspectiva, vai sair da letra A e vou parar no ponto 2 linhas. Observe, estou aplicando a tabela de aplicação. Foi o que eu fiz, eu dividi AP em 3 unidades e vou conservar 2/3, ou seja, 2 unidades dessa divisão, certo? Vou levantar uma reta perpendicular no ponto 2 linha, observe. Vou traçar a parte interna do nosso prisma de base quadrangular, para facilitar os lados paralelos entre si. Vou traçar um lado paralelo ao lado AE, saindo da letra D, observe, encontrei a letra G. Vou traçar um outro lado paralelo ao lado CD, saindo da letra G, vou encontrar a letra H. Vou ligar o ponto C ao ponto H, que é um lado paralelo ao lado DG, ok? Está traçado aí o meu prisma de base quadrangular sobre ângulos de 30 graus, conforme tabela de aplicação. Foi o que ele fez, ele dividiu a profundidade em questão AP, 6,07 centímetros, em 3 unidades e conservou só 2, ok? Vejamos com 45 graus o que acontece. Vamos lá. Observe, a mesma profundidade AP, igual a 6,07 centímetros, ele dividiu em 2 unidades e conservou uma, ou seja, dividiu em 2 unidades e utilizou só a metade, certo? Vejamos agora com 60 graus. Observe, ele dividiu a mesma profundidade AP, igual a 6,07 centímetros, dividiu em 3 unidades e conservou só uma unidade, ok? Observe bem aí, 30 graus, ele dividiu a AP em 3 unidades, conservou só 2. Em 45 graus, ele dividiu a AP em 2 unidades e conservou uma. E em 60 graus, ele dividiu a AP em 3 unidades e conservou também uma. Ok? Vejamos agora a conclusão desse trabalho em sua arte final. Vamos lá. Perspectiva cavaleira. Vamos ver agora a conclusão em arte final do nosso prisma projetado anteriormente. Vejamos. Observe aí, conclusão do desenho do prisma projetado anteriormente em perspectiva cavaleira sob o pH plano horizontal, dados suas medidas sob ângulo de 30, 45 e 60 graus, conforme tabela de aplicação. Veja sua arte final, exemplo 2, ok? Observe a profundidade sob 30 graus, sob 45 e sob 60 graus. A lateral, que é a parte verde cana, sofre pequenas modificações, ok? Vamos lá, espero que tenha entendido e vamos para uma próxima aula. Vamos lá. Espero que tenha gostado de minha aula, conto com você na próxima e obrigado pela atenção. Até lá!